de sobrecarga, é necessário nós fazermos uma análise nas características do motor, o dispositivo cuja a proteção vai ser dada pelo relé de sobrecarga. No caso dos motores trifásicos, que é o genérico para qualquer outra aplicação, os motores trifásicos são os motores que se aplicam na maioria dos casos para atuação em movimento de cargas. Então a gente vai usar o motor assíncrono como exemplo. Vou exemplificar utilizando uma placa de motor e a gente vai entender todos os detalhes, vou explicar todos os detalhes do que se trata cada item na placa do motor. Só então é possível nós entendermos os primeiros passos, quais são os critérios que devem utilizar para iniciarmos o dimensionamento e como começar a dimensionar. Saber o nível de corrente, a corrente de pico de partida. Para poder dimensionar ou analisar um circuito, é necessário eu conhecer saber onde pegar esses dados, essas informações que geralmente estão escritas nas placas dos motores. Então, para a gente saber, é necessário a gente entender, saber fazer a leitura da placa do motor e identificar cada item na placa do motor. Então vamos lá, veja os slides, acompanhe a aula, eu vou estar explicando aí como você entender cada item da placa do motor e as suas relações com o dimensionamento do dispositivo de proteção, disjuntores, relé de sobrecarga. No caso específico, nós estamos falando de proteção contra sobrecarga e o item de comando é o relé de sobrecarga. Então vamos lá, me acompanhe aí no slide para nós podermos ver aí, interpretar a placa do motor e em seguida fazermos um exemplo de um dimensionamento de um relé de sobrecarga. Nesta aula nós vamos falar sobre a interpretação da placa do motor. Na série Comandos Elétricos eu falei sobre relé de sobrecargas, os dispositivos de proteção térmica, falei também de disjuntores. Então é importante que para você dimensionar os componentes você conheça as características da carga. Então o motor elétrico, como a gente está falando de comandos elétricos, é muito comum e é muito mais comum você utilizar os dispositivos de chave partida para motor trifásico. A aplicação é muito maior para motor trifásico. Motor monofásico não quer dizer que não vai ser utilizada a aplicação em comandos elétricos, mas é muito comum por conta da qualidade do motor trifásico, as possibilidades que ele oferece, então é mais comum a utilização do motor trifásico. Por isso que ele está muito mais presente em comandos elétricos. E é evidente que as limitações do motor monofásico. O motor trifásico você consegue fazer algumas. Ele é muito característico para comandos elétricos, como por exemplo uma partida estrela-triângulo com alívio na corrente. O motor trifásico você tem níveis de potencial muito maior, em que é possível você exercer uma potência 3 vezes maior do que o motor monofásico com uma quantidade de energia muito menor. Então, falando aí da placa de motor, não vou falar de motor propriamente dita ainda, mas assim, vou fazer uma leve abordagem sobre como interpretar a placa do motor e os itens, principalmente os itens no que diz respeito à parte elétrica, né? Então, a placa do motor é a identidade do motor. É impossível você dimensionar um componente para fazer um controle e um comando de um motor e uma proteção sem você conhecer os dados do motor. Na hora de diagnosticar, da mesma maneira. Na hora de fazer um reparo, da mesma forma. Então aqui nós temos a placa de motor VEG, é genérico para quase todos os motores. Aqui nós temos a norma, a NBR, que define os padrões para motores elétricos. Primeira parte aqui. Esse motor é o motor da VEG. Essa norma aqui é a norma CE. E aí, mais embaixo aqui, ó, na primeira coluna, você tem a descrição, que é um motor
AC, corrente alternada, símbolo de alternada aqui, 3 fases. Esse 100L aqui, ele corresponde à carcaça do motor, ou seja, é o tipo de carcaça do motor, que vai definir também, vai representar também o tamanho do motor. As dimensões, comprimento, distância do eixo em relação ao corpo. Então, esse motor aqui é o motor 100L, então vai ter um padrão de tamanho aí, isso aqui vai estar relacionado à carcaça do motor. Mas aqui embaixo você tem a descrição. Que motor é? É um motor de indução, tipo gaiola. Motor de indução porque funciona com indução eletromagnética. Você tem a corrente elétrica trifásica, que forma um campo girante, e esse campo girante induz uma tensão no rotor. Esse rotor se sobrepõe ao campo girante, e aí você tem essa indução, essa indução de tensão no rotor, que a gente vai chamar ele, na verdade, de estator, e aí você tem aí o rotor girando à medida que o campo gira, induzido pelo campo eletromagnético. Aqui nós temos a frequência da rede que esse motor vai trabalhar, ou seja, 60 Hz é a frequência ideal para esse motor trabalhar. Isso aqui vai definir a rotação do motor, que é a frequência nominal do motor, que vai determinar quantos RPM o motor roda. Se ele foi construído com base nessa frequência aqui, então isso vai definir a rotação por minuto do motor. Essa é a frequência da rede que esse motor deve trabalhar para poder atingir 3.500 RPM. Então, nesse caso aqui, é a frequência nominal de rede que você deve ligar esse motor. 60 Hz seria a frequência nominal. Categoria. Categoria N. Essa categoria, esse N quer dizer o seguinte: os motores eles são fabricados em vários padrões. Então, a categoria N é a categoria mais comum, ou seja, você quiser um motor para uma aplicação geral, que não exija uma especificação mais direcionada, então a categoria N é uma categoria que atende o geral. Se o motor tiver uma particularidade em relação a torque, a carcaça e outras coisas, então você vai procurar uma categoria que possa lhe oferecer aí que o motor da outra categoria, por exemplo, a categoria G, outra categoria H, e aí é um motor que vai ter algumas particularidades voltadas para aplicações muito específicas. No caso da categoria N, é uma categoria que geralmente é usada em uso geral, não tem uma especificação, não tem uma definição para a aplicação dele específica, não tem uma aplicação específica. Então o N é uma categoria genérica. Aqui a frequência é muito importante, você aplicar a frequência nominal ou a frequência, trabalhar com a rede na frequência do motor, caso não seja utilizado o inversor de frequência. É justamente a frequência do motor que vai definir a rotação do motor, e a rotação vai impactar em questão de torque e outras questões. Então, tem que ficar atento à rotação nominal do motor. Se estiver trabalhando com inversor de frequência, perfeito. Aí você vai ter uma alteração, você pode ter uma elevação na frequência acima da nominal do motor, porque aí o inversor vai dar condições para isso. Aqui nós temos kilowatts e CV, ou seja, aqui seria a potência escrita em watts, potência elétrica. Então, no caso aqui, eu tenho um motor de 3,7 kW, 3.700 watts. Então, está aqui a definição, potência elétrica do motor, a potência ativa do motor. E aqui eu tenho CV, entre parênteses, que no caso aqui eu sei que esse motor é um motor de 5 cavalos de vapor,
que corresponde a 5 vezes 736 watts. Cada CV corresponde a 736 watts. Como esse motor aqui é de 5 CV, então a potência mecânica dele, ok, é 5 vezes 736 watts. Aqui nós temos a velocidade do motor em rotações por minuto, RPM. Esse motor aqui é um motor de 3.500 rotações. Caso você queira calcular a quantidade de polos desse motor, você vai fazer uma relação com a frequência e aí você vai ter a quantidade de polos. A frequência vai definir a rotação do motor e vice-versa, frequência versus RPM, você consegue saber quanto a quantidade de polos desse motor. Então, esse motor aqui, se a gente for calcular a rotação por minuto dele, a rotação real, seria 3.600 RPM. Porque nós estaríamos falando da rotação do campo, ou seja, a rotação síncrona, sem considerar o escorregamento. Como a gente tem o escorregamento, então aqui a gente está se referindo à rotação do eixo. Ou seja, o campo gira mais rápido do que o rotor, certo? Então, na verdade, quando a gente calcular, se a gente for calcular a rotação desse motor, considerando os dados de placa aqui, nós vamos encontrar 3.600 RPM, que é a rotação do campo. Mas aqui no caso eu tenho a rotação do rotor. Então, rotação do rotor, então a diferença entre a rotação do campo, que seria 3.600 RPM, e a rotação do campo é justamente o escorregamento. É a diferença entre a rotação do campo girante e a rotação do física propriamente dita do rotor. Então, você tem 3.500 RPM de rotação no rotor. Lembrando que a rotação do campo girante é 3.600 RPM. Então, se eu quiser calcular a quantidade de polos aqui, então eu vou ter 120 vezes 60 dividido por 3.500, então eu vou ter 3.600, eu vou ter a quantidade de polos desse motor. Ok? Aqui eu tenho o fator de serviço. Fator de serviço, o que quer dizer isso? O fator de serviço significa dizer que esse motor ele pode trabalhar com um pouco acima da capacidade acima do conjugado, ou seja, do torque. Ele pode trabalhar de forma contínua um pouco acima do torque. Aí, quando eu estou falando de forma contínua, eu não estou falando da capacidade de torque momentâneo do motor. Nesse caso aí, a gente está falando o seguinte, ó, esse motor, se ele estiver trabalhando com torque nominal, perfeito. Mas se eu ultrapassar 15% do seu torque, ele vai, de forma contínua, ele vai trabalhar sem ter problemas. Então aí é uma margem para você ter uma margem de tolerância aí, ó, no fator de serviço do motor. Quando se fala de fator de serviço não é 1, então é porque o motor é 1,15, é porque o motor é possível você sobrecarregar um pouco, você colocar um pouco a mais de conjugado. A carga pode ter um conjugado maior do que o conjugado nominal desse motor. E aqui nós vamos ver a categoria, o isolante. Esse, como é categoria N, a isolação é B. O que quer dizer isso? Eu tenho outros tipos de capacidade de isolação. O B é um isolante, é uma condição de isolante mais básica, porque é categoria N. Nesse caso aqui, eu tenho a relação entre a capacidade do motor suportar a temperatura durante o tempo. Por exemplo, se o meu motor, o nível de isolação dele é B, então, se eu submeter ele a um conjugado de partida, ou seja, a ponta do eixo preso durante um tempo muito longo, então eu vou ter um tempo ele exposto à temperatura, então há a probabilidade do motor perder a sua isolação e aí consequentemente queimar. Então quanto maior for
quanto o nível de isolação, o tipo de isolação, se é B, se é F, se é outra descrição, vai definir a capacidade do motor suportar a temperatura, sem perder suas características isolantes. Quando a gente fala do conjugado, o tempo de conjugado, que é o tempo de partida, ou o tempo de eixo preso ou eixo em partida, se você não dá condição para o motor iniciar sua partida e concluir no tempo determinado ou no tempo nominal dele, então você vai ter uma elevação da temperatura e aí você pode ter a queima do motor por conta da perca de características de isolação. Então, a letra B e essa área aqui vai definir se ele pode ou não, quanto ele pode suportar de temperatura, se ele é mais resistente ou menos resistente à temperatura. No caso do B, é um dos motores que tem menos resistência à temperatura. Se você quiser outras aplicações mais específicas, mais especial, então você vai ter que procurar o tipo de isolante, ΔT, ou tempo de isolação, ou capacidade de isolação, ΔT, em relação ao tempo. Perfeito. Então, aqui nós temos aqui o IP e N do motor. O que seria o IP e N do motor? IP significa corrente de pico versus corrente nominal, IP e N. Ou seja, nós sabemos que toda vez que o motor vai partir, ele precisa de um potencial maior na partida. E, consequentemente, você tem um pico na corrente, justamente para ele iniciar, sair da inércia e partir aí. É o conjugado de partida, propriamente dito, seria o conjugado de partida. Então, nesse caso aqui, nós temos o IPN do motor. Para nós calcularmos a corrente de pico do motor, ou seja, a corrente de partida desse motor, nós temos que pegar a corrente nominal em questão vezes a corrente de pico, que é 8,3. No caso desse motor aqui, se eu quisesse, para dimensionar o meu disjuntor, as características de curva de disjuntor, as características de relé de sobrecarga e outros dimensionamentos, então eu tenho que atentar para o IP e N do motor para calcular a corrente de partida do motor. Então, para isso é necessário eu identificar qual corrente eu vou trabalhar, se é a corrente do motor ligado na menor tensão ou se é a corrente do motor ligado na maior tensão. E aí eu vou multiplicar vezes o meu IPN. No caso aqui, se eu fosse ligar o meu motor na tensão maior, a corrente seria menor. Então, 7,99 vezes 8,3, que daria exatamente a corrente de pico, de partida do meu motor. Então, quanto mais demorar a partida desse motor, quanto mais tempo ela levar para atingir a sua velocidade nominal e o seu torque, então, mais tempo ele vai passar com a corrente elevadíssima. Consequentemente, você pode ter desarme da proteção, desarme do dispositivo de proteção. Se o dispositivo de proteção não tiver dimensionado de forma correta, então você vai ter o desarme simplesmente porque ele identificou a corrente de pico e desarma porque não por conta do tempo, porque ele está com uma curva mal dimensionada. Então, nesse caso aqui, você tem que atentar para a corrente de pico do motor e a curva de tempo do dispositivo de proteção. Para calcular a corrente de pico do motor, você vai pegar a corrente nominal do motor vezes o IP e N. Ok? Já o IP aqui não tem nada a ver com IP e N, não tem nada a ver com corrente. O IP é justamente a categoria do motor no que diz respeito à suportabilidade do ambiente. Ou seja, esse motor suporta poeira, esse motor suporta água sobre ele, líquido permanente. Então, o primeiro número aqui, ele corresponde, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar aqui que corresponde o 5, que aqui no caso é um IP até razoável, que é o 55. Então, ele vai dizer que você vai ter que consultar uma tabela para verificar, que geralmente você não decora de cor, mas sabendo-se que o primeiro algarismo ele representa as partículas sólidas, ou seja, ele vai dizer
que nível de partícula sólida esse motor vai suportar. E o segundo algarismo vai dizer a capacidade de suportar, ficar exposto a líquido. Então, o IP vai dizer o quanto esse motor pode suportar aí as adversidades do ambiente. Então, quanto maior for o IP, que o maior IP, que se eu não me engano é o 68, ou é o 69, 68 ou 69, se eu não estou enganado. Então, aí você vai escolher o IP do motor de acordo com a quantidade de água, as coisas que vão estar expostas ao seu motor, poeira, e aí vai definir o melhor motor para a sua área. Aqui está relacionado à altitude. Aqui eu não atentei para esses pontos aqui, até porque não significa muito, não tem muita importância, mas aqui, ó, a altitude. A altitude vai influenciar significativamente no tipo de motor. Então, quanto maior a altitude, aí você vai ter que mudar a aplicação do motor por conta de torque e uma série de outras coisas que é uma coisa mais detalhada para a engenharia, mas no geral a gente usa um motor genérico. E já aqui nós temos essa placa, ela representa um motor trifásico, 6 terminais, preparado para ser ligado em 2 tensões. A tensão nominal desse motor é 220 e 380 volts. Sabemos que a corrente aumenta quando a tensão diminui, porque você vai, para garantir, se você diminuiu a tensão, você vai ter que aumentar a corrente para garantir que a potência seja constante. No caso aqui, a potência sempre vai ser constante, mesmo que eu mude a tensão, a potência vai ser a mesma. Então, se eu diminuo a corrente, se eu aplico uma tensão menor, é necessário que eu tenha uma corrente mais alta para garantir que a potência seja constante. Claro, é evidente que isso é característico, isso aí vem das leis da elétrica. Quando eu ligo o motor trifásico na menor tensão, eu estou ligando as bobinas em paralelo. Isso significa dizer que para eu aplicar a menor tensão nesse motor, eu preciso aplicar a tensão direto na bobina. Ou não devo ligar as bobinas em série, devo ligar em paralelo. Por que isso? Eu vou estar aplicando a tensão no terminal da bobina. Quando eu aumento o nível de tensão, eu preciso aumentar a impedância da bobina. Então, eu ligo as bobinas em série para aumentar a impedância e, consequentemente, vou ter uma redução na corrente por conta que eu juntei as bobinas em série. Logo mais à frente, você pode ver nesse mesmo vídeo, nessa mesma aula, o esquema de ligação de fechamento interno desse motor em um diagrama representativo. Então, voltando aqui, 220 volts, eu vou ligar as bobinas em paralelo. Menor tensão ligado, que seria o delta do meu motor. Bobinas em paralelo. As bobinas sendo para menor tensão, ligando a bobina em 220 volts, aí eu vou ter exatamente essa configuração aqui, ó, esse fechamento aqui. Eu vou fechar 1 com 6, o final da bobina 6 com o começo da bobina 1, 4 com 2 e 5 com 3. E vou alimentar a junção de 6 com 1, 4 com 2 e 5 com 3. A junção eu vou conectar na rede, os dois condutores. O terminal 6 e 1, 4 e 2, 5 e 3. Cada um em uma fase. L1, L2 e L3. Então, isso aqui seria a configuração delta. Ok? Configuração delta. Eu não estou detalhando sobre questões elétricas do motor porque nós estamos só aprendendo a interpretar a placa. Então, aqui as tensões desse motor, que você pode ler placas com outras configurações, motor de uma quantidade de terminal maior, motores de 9 terminais, motores de 12 terminais. Haverá outros níveis de tensões aqui disponível para você fechar o motor. No caso desse motor aqui, eu tenho um motor com 2 níveis de tensão trifásica. Para ligar em delta, menor tensão, 220 volts. Para ligar em Y, maior tensão, 380 volts. Então, a configuração para delta, para Y, para estrela, seria, eu fecharia 6, 4 e 5
jampearia, juntaria esses condutores, emendaria e alimentaria L1, L2 e L3. Ou seja, cada fase seria um condutor. L1 numa fase, L2 na outra fase, L3 na outra fase, ok? Então eu estaria fazendo fechamento aí em Y, ou maior tensão. Como é e quando é que eu decido isso? Por exemplo, se eu tiver um motor e eu precisar ligar ele na Bahia, no Sul, em São Paulo, por exemplo. São Paulo, a rede trifásica do grupo B para clientes do grupo B, geralmente é a tensão de linha 220. E a tensão de fase é 220 dividido por raiz de 3, que seria 127 volts. Então, nesse caso aí, eu ligaria esse motor utilizando esse fechamento aqui, essa configuração. No caso, aqui em Pernambuco, a tensão de linha, ou seja, a tensão trifásica na rede é 380 volts. Então, para mim poder ligar, esse motor aqui em Pernambuco, na minha rede trifásica, eu vou fechar ele em Y para essa tensão aqui. Não vai dar para eu ligar ele em 220, ok? Tem 220, mas é monofásico, que seria 380 dividido por raiz de 3. Aí seria para cargas monofásicas. No caso aqui é um motor trifásico, não vai ser possível eu ligar ele em 220 aqui em Pernambuco. Só é possível eu ligar no estado de Pernambuco e outros estados do Brasil, só é possível ligar esse motor em 380 volts do grupo B. Se for uma indústria, a indústria geralmente disponibiliza outros níveis de tensão, depende da configuração de suas subestações. Já aqui eu tenho as correntes. Corrente, se o motor for ligado em 220, a tensão diminui, porém a corrente aumenta porque eu diminuí a impedância, porque eu reduzi a bobina. A bobina foi fechada não em série, mas em paralelo. Então a corrente aumentou. Isso é lógico porque para mim garantir que a potência seja constante, eu tenho que aumentar a corrente, porque a potência é a corrente vezes a tensão. Então nesse caso aqui eu aumentei a corrente vezes a tensão para poder dar essa potência aqui. No caso aqui, como a tensão é maior, então eu posso diminuir a corrente. Consequentemente, mesmo eu reduzindo a corrente, mas a tensão aumentou. Então, 7,99, que é a corrente vezes a tensão, vai dar a potência vai ser constante, não vai mudar. Ok? Se não está claro, deixe comentário, dê um joinha, veja as próximas aulas, faça seus comentários aí, e aí com base nos comentários eu posso estar fazendo outras aulas. Nesse caso aqui está correspondente à estrutura mecânica do motor. É toda a estrutura base, posição, eixo, posicionamento, está muito relacionado à questão de engenharia do motor. Para nós, no caso aqui não é tão importante, está mais relacionado à questão mecânica, que aí é um padrão não tão complexo de decidir. O peso do motor, isso aí vai depender de onde vai ser aplicado, quais são os critérios. Se fugir do que corresponde à categoria N, que é um genérico, então você vai ter que procurar um motor que atenda aí às suas necessidades com base no peso. Aqui é muito importante, essa parte aqui. O cosseno está relacionado ao fator de potência do motor. O que quer dizer isso? O cosseno seria o seguinte. O meu motor, ele absorve 100% de energia da rede, que corresponde à energia aparente que ele solicita da rede, certo? Então, esse motor aqui, ele é um motor, a eficiência dele é 0,85%. Ou seja, o que quer dizer isso? Ele solicita 100% de potência em potência aparente da rede e só transforma em potência elétrica 0,85%. 85%. Significa que se esse motor fosse 95%, ou seja, ele seria um motor mais eficiente, porque ele estaria transformando a energia elétrica em energia aparente e energia ativa quase 100%. Então, quanto mais próximo de 1, que é impossível você ter uma carga reativa com fator de potência 1 igual a 1, não tem como. Mas aqui, quanto mais próximo de 1, melhor vai ser o motor. Então, hoje você encontra motor de 0,92, 0,95, vai depender da construção do motor.
Então aí seria o meu fator de potência. Quanto mais menor for ou mais próximo de 1 for o meu cosseno aqui, o cosseno φ, maior vai ser o meu consumo de cargas reativas, ou seja, se o meu motor for, por exemplo, 0,75, então ele é muito reativo, ele precisa de uma energia reativa muito grande para produzir aquele campo magnético que é necessário para o trabalho dele. Então, quanto mais próximo de 1, menor a necessidade de produzir energia reativa para ter o efeito magnético no motor. E o rendimento? O rendimento está relacionado ao rendimento mecânico do motor. Ou seja, esse motor ele solicita X de potência mecânica na ponta do eixo e produz tanto de potência mecânica. Então, quanto mais próximo também de 1, melhor o rendimento do motor. Ou seja, o que ele produz de energia, ele transforma em trabalho. Então, seria aí o rendimento do motor. Então, quanto melhor o rendimento, melhor o motor. Quanto mais próximo de 1 cosseno, menor o consumo reativo, melhor o motor, melhor a qualidade e menor a perda do motor. Desculpem aí, senhores, falei muito rápido. Tentei adiantar essa aula, que eu preciso adiantar essa aula para poder depois falar de dimensionamento de contatores e relé de sobrecarga. Dê um joinha, dê um ok aí, dê um legal se você gostou da aula. Para seguir para as próximas aulas, foi necessário fazer essa apresentação da placa do motor em eletricidade básica, em máquinas elétricas e outras matérias que eu estarei ministrando à medida que o tempo for possível. Eu estarei fazendo abordagem sobre essas teorias e aí você vai entender o que é o cosseno, de onde vem, por que o fechamento do motor é dessa maneira, por que a corrente é mais alta, é mais baixa na tensão menor, na tensão maior, potência ativa, potência aparente. Isso aí são conceitos e fundamentos de eletricidade. Então, aqui é uma apresentação mais prática da placa do motor. Quem já está inserido em eletrotécnica, já está estudando, já viu alguma coisa, vai servir para ele simplesmente olhar para a placa do motor e saber o que é cada item e associar o que ele já aprendeu em relação à teoria ao que está na placa do motor. Então, fica a deixa aí. Obrigado para as pessoas que assistiram e gostaram do vídeo, para os que comentaram também. Até a próxima. Até logo. Até o próximo vídeo.